Estamos de volta com o Clube da Bola e, como prometido, vamos bater um papo com o técnico Luizinho Lopes do Brusque. Brusque que entra em campo amanhã. O professor conseguiu um espacinho na agenda entre essa última retinha de preparação para conversar com a gente. É o quadro Entrevista Coletiva que está começando aqui no Clube da Bola. Primeira pergunta para o professor Luizinho Lopes é do Rodrigo. Tá aí, oh, que legal te receber, professor. Estava falando justamente, conseguiu um espacinho aí na agenda nesse momento para atender a gente. Depois, no final da entrevista, eu quero saber o que o senhor anda fazendo para ficar mais jovem, tá mais jovem do que a última participação. Boa tarde. Bom, boa tarde, é um prazer estar novamente com vocês do Clube da Bola, um programa muito bacana, muito, sim, me sinto lisonjeado de estar participando com vocês, estou à disposição. Já estou me cuidando, né? Aproveitei esse período de férias aí para me cuidar para novas emoções. Tá certo. Preparado de jogos, temos que nos cuidarmos também. O acesso faz bem para a pele também. Sim, graças a Deus, assim, a autoestima está em dia, né? Feliz, grato a Deus por uma temporada muito vitoriosa, mas já com os pés fincados no chão para voltar a trabalhar demais, para voltar a merecer novamente. Legal. Primeira pergunta, professor Luizinho Lopes, é de Brusque, do Rodrigo Santos. Oi, Luizinho, tudo bem? Prazer mais uma vez e boa sorte para o Brusque nesse campeonato. Luizinho, você tem mostrado nos jogos treinos uma tendência de iniciar o campeonato com basicamente o mesmo time da Série C, apenas com a mudança na lateral direita, sem o Totti e o Belão, jogando aí com o Cristóvão ou com o Roney. Em que estágio você pretende, de repente, mudar? Como é que você pensa? Começar o campeonato realmente com a base da Série C e depois indo colocar os jogadores novos aos poucos? Ou você pensa que essa é uma base sólida para tocar o campeonato? Enfim, como é que você pensa em usar os novos jogadores que chegaram para reforçar o time, tendo um time titular do ano passado que está praticamente todo ele de novo em 24 e bem entrosado? Um abraço. Rodrigo, é sempre um prazer falar contigo. Olha, tem algumas coisas que são por motivos óbvios, não diria nem de coerência, mas sim de continuidade de trabalho. O grupo que termina a temporada passada, ele apresenta na sua totalidade. Ele consegue fazer com que todos se representem no primeiro dia da pré-temporada. Então, nós temos uma base de um grupo vencedor e todos se representam no primeiro dia. As novas contratações, como todas elas, menos o Salustiano, que estava no São Bernardo, estavam na Série B. Então, esses jogadores foram chegando paulatinamente, de acordo com o acerto, com o período que ele tinha para gozar suas férias, de acordo com alguns atletas que nós acertamos, por exemplo, que já estava praticamente encaminhado a continuidade no clube dele, ele já tinha uma reapresentação, já tinha suas programações de férias, de família. Nós entendemos também que era necessário jogadores que tiveram um ano cheio de Série B ter a pausa, ter o descanso, para que aí sim pudesse retomar uma pré-temporada para poder fazer uma temporada bem feita. Então, por N motivos, por uma base, por uma coerência, por uma sequência de trabalho, por essa individualidade das reapresentações, nós devemos sim iniciar com uma base do ano passado. Naturalmente, os jogadores já estão se aproximando dos que apresentaram no início, eu digo com relação às condições físicas, mas só para vocês terem uma ideia, explicar na prática o que eu contextualizei, o grupo que apresentou no primeiro dia vai apresentar agora vai jogar com 6 semanas de trabalho, né? A maioria dos que se apresentaram da Série B vai entrar na 4ª semana, ou seja, tem 2 vezes mais tempo de preparação o grupo que estava no ano passado conosco, né? Devido a essa questão de calendário. Então, por tudo isso, nós devemos sim iniciar com uma base e, naturalmente, com o passar dos jogos, a disputa vai estar em aberto. Eu digo que não tem... A titularidade, ela é momentânea, né? O meu status de treinador do Brusque também é momentâneo, né? Legal, professor. Próxima pergunta é aqui mesmo de Florianópolis, com Fábio Machado. Bom, professor Luizinho, obrigado mais uma vez pela tua participação, né? Eu costumo dizer que é da casa, já chega aqui no Clube da Bola, já vai na geladeira, já pega uma água, porque tá em casa. Professor, parabéns pela tua campanha no Brusque ano passado, parabéns pelo teu trabalho, contrato renovado. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, nós comentamos muito isso no início do programa de hoje, sobre o favoritismo do Criciúma, por várias situações que não vou ficar aqui repetindo. E que o Criciúma é um time a ser batido num campeonato que geralmente ele é muito equilibrado. Geralmente nós temos 4 favoritos, 3, 2, mas esse ano parece que o Criciúma está na prateleirinha lá em cima.
O Brusque seria esse time que poderia bater o Criciúma esse ano? Como é que pensa aí internamente o Brusque em relação ao Campeonato Catarinense? Até como seria uma vingança, né? No bom sentido, em relação ao estadual do ano passado. É um prazer estar falando contigo novamente. Eu realmente me sinto muito bem recebido. Não só no programa, mas de uma forma geral em Santa Catarina. Eu estou muito feliz aqui. Me sinto muito bem vivenciando tudo que temos vivenciado aqui. Assim, por questões óbvias, eu digo de uma temporada passada vitoriosa, de investimento, né, de patamar atual desses clubes, existe obviamente uma expectativa maior, acho que isso é natural, principalmente externamente, do lado do torcedor, a especulação da imprensa, eu acho que faz parte. Dois clubes que fizeram ótimas campanhas no ano passado, em todas as competições que disputou. Se vocês pararem para pensar, o Brusque em todas as competições foi finalista, o Criciúma também, apesar de não ter sido finalista da B, mas conquistou acesso para A, né? Então, naturalmente, por tudo que foi conquistado, né, se dá essa perspectiva de protagonismo, de favoritismo, mas internamente, eu enquanto treinador e nós enquanto comissão, enquanto grupo também de jogadores de diretoria, nós temos que ter os pés no chão. O que nós fizemos no ano passado talvez tem que nos dar mais confiança, dará mais credibilidade também. Mas nós temos que voltar a vencer tudo novamente, né? Assim como o Criciúma também. Eu acredito que por questões de investimento, de divisão que nós vamos militar, por possibilidade de realizar contratações em nível de investimento maior, essas equipes elas trazem uma atenção de que são equipes que poderão ser finalistas da competição. E o Brusque, naturalmente, porque 3 anos seguidos vem fazendo a final, existe uma expectativa, o sarrafo aumentou. A cobrança vai ser para a gente chegar na final novamente, né? Enquanto a questão de rivalidade, eu acho que existe essa falácia pelo que se passou ano passado, mas vai recomeçar tudo novamente. O que passou ficou na história, eu estou extremamente feliz, nós mudamos o clube de patamar, talvez nós, enquanto profissionais, também melhoramos o nosso currículo para futuros bons trabalhos, futuras boas oportunidades. Mas nós temos que deixar guardado ali na história, tem que deixar guardado no escritório, no quadro, tá tudo muito organizado na memória, na história do clube, na minha memória. Mas agora recomeça tudo do zero, né? O que nós fizemos nos dará a oportunidade de continuarmos aqui, né? Mas se nós deixarmos de fazer, esse ciclo ele se encerrará. Então recomeçará tudo de novo. Nós não podemos nos empolgarmos e sim, o que é que eu poderia dizer da minha parte? Me sinto mais confiante, talvez nós temos mais credibilidade, talvez as pessoas acreditem mais no nosso trabalho. Com relação à rivalidade, não tem. Entendo que, por tradição, Criciúma, Avaí, Chape são clubes que sempre vão ser favoritos, Figueirense também, e o Brusque, pelo que tem feito nos últimos anos, um clube que todo ano chega à final, naturalmente vão tratar ele como favorito, mas internamente meus pés estão muito fincados no chão, entendendo que vai começar tudo novamente. Legal. Professor, o ano mudou, estamos em 2024, mas algumas coisas não mudam. Quando o nosso diretor Carlos coloca lado a lado essas duas feras, Luizinho Lopes e Sérgio Badá, sua TV pode tremer um pouco aí em casa. Não sei se o disjuntor vai segurar, hein? Pergunta de Chapecó do mestre Sérgio Badá. Grande abraço, professor Luizinho Lopes. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui como jogador do Atlético Clube Chapecó. E parabéns pela temporada do ano passado, uma temporada muito positiva, apesar de não vir o título do estadual e torci muito, inclusive, na Série C, mas enfrentou um grande adversário, mas não tira os méritos do brilhante trabalho. Só que tem algo diferente nesse ano, pelo menos no início, Luizinho, que é o fato de vocês não poderem jogar no Augusto Bauer. Vão ter que jogar no primeiro momento em Balneário Camboriú. E a minha curiosidade é saber que e a pergunta é, isso aumenta muito a dificuldade do Brusque nesse início de campeonato de ter que jogar em Balneário Camboriú, que quer ou não é a casa do Brusque. E se no Campeonato Brasileiro da Série B já está definido que voltarão para o Augusto Bauer, se vocês já estão tratando desse assunto, o foco é realmente apenas o Campeonato Catarinense? Seja um prazer estar falando contigo, espero poder encontrá-lo pessoalmente, qualquer dia, nessa minha estadia aqui em Santa Catarina. Sim, será um grande desafio. Aqui no Brusque nós temos muita simplicidade no dia a dia, a gente ainda precisa uma série de melhorias de estrutura, mas assim, eu uso o linguajar no dia a dia. Nós temos que resgatar o espírito de amadorismo com algumas realidades que nós temos vivenciado. Vocês acompanharam que o nosso CT ele foi acometido pela inundação, né, pela enchente. Nós tínhamos uma casa simples, perdemos e a gente utiliza hoje estruturas
da cidade, porém o Brusque está num ano muito promissor, né? Nos próximos dias vai começar a construção de campos novos para treinamentos no terreno que está para ser construído uma possível arena, então é um ano de coisas positivas, de boas perspectivas. Em meio a isso, nós não teremos o Augusto Bal, que se notabilizou, né, por proporcionar um mando forte do Brusque. Eu senti uma energia muito positiva. O futebol tem muito dessa questão de ambiente, de energia, né, de criar uma atmosfera ao seu favor, né, de criar um ambiente hostil. É mais uma situação que nós vamos, eu não diria nem superar, nos adaptarmos, né? E nós temos muito isso no nosso DNA, né? Enquanto comissão do Brusque, diretoria, atletas, os que chegam, a gente joga muito aberto do que nós temos, do que nós não temos e o que nós vamos precisar adaptar, né? Para a gente não trabalhar com desculpas e sim com adaptação, e uma adaptação mais rápida possível. Nós estamos conseguindo participar da gestão ali do gramado para ele ter a melhor condição possível e ele está ficando legal, vai dar para a gente colocar em prática o que a gente trabalha no dia a dia, o que nós vamos tentar propor nos jogos. Obviamente que essa característica do Augusto Bauer, né, de um estádio pequeno, que com pouco torcedor, traz uma sensação de estádio lotado, de uma atmosfera que faz bastante barulho, né? Já para a Série B existe uma expectativa muito boa de voltarmos ao Augusto Bauer e agora sim reformado, bom para o torcedor, para nós profissionais. Então assim, nós vamos ter que superar esse momento de não jogar com uma característica de mandante, né? Um estádio muito aberto, onde o torcedor fica distante, mas o tempo passa rápido. A favor tem a nossa continuidade, o nosso entrosamento, a gente espera que as coisas aconteçam próximo do automático para que a gente possa adaptar isso, que não é uma adversidade, mas nós não vamos usar como desculpa. Os jogos vão começar, eu não vou usar isso como algo que vai nos prejudicar. Temos que gerar uma adaptação, temos que ter a capacidade de continuar competindo, seja onde for. Uma perspectiva boa também que o Brusque competiu muito bem fora de casa a temporada passada toda, nós perdemos muito pouco fora de casa. Espero que a gente possa se adaptar. Vai ser uma situação totalmente nova, não sabemos exatamente como vai acontecer, mas nós estamos nos preparando psicologicamente para não dar desculpa e buscar se adaptar o mais rápido possível. Legal. A gente fecha essa rodada de perguntas direto da Arena Joinville com a repórter Drica Evarini, que está com a gente aí. Tem uma pergunta também para o técnico Luizinho Lopes. Primeiramente, boa tarde, Luizinho. Boa sorte no Campeonato Catarinense. Você está falando muito sobre a questão da confiança, né, que 2023 deu tanto para o Brusque como para o torcedor do Brusque, a manutenção desse time completamente inteiro. E a estreia é contra um Barra, que a gente falava aqui há pouco, que está num outro bloco, né, um campeonato dentro de um campeonato. O Barra briga por uma vaga na Série D de 2025. É a estreia do Brusque. O que o torcedor do Brusque pode esperar desse time, que é praticamente o time do ano passado, diante de um time do Barra que precisa de uma vitória, né? Vai jogar ali em Itajaí, precisa de uma vitória para sair na frente aí desses outros 6 times que brigam por essa vaga. E para você, qual pode ser a maior dificuldade do Brusque para enfrentar esse Barra, que também sofreu uma grande reformulação? O que vocês já conseguiram estudar desse time do Barra para essa estreia de amanhã, Luizinho? Prazer estar falando contigo. Na verdade, o Barra também conseguiu manter uma base do inicial. Acredito que eles vão manter ali dos jogadores que iniciavam as partidas, assim, na maioria das vezes no ano passado, em 5, 6 atletas. Um projeto muito bom, muito bem organizado, um clube que tem muitos processos bem definidos, né, que está num processo de evolução estrutural, independente dos resultados dentro de campo, e os resultados começam a aparecer, que foi sempre finalista no ano passado. Um clube bem estruturado, bem organizado, montaram um elenco bastante competitivo, será um jogo difícil. Com relação à questão de preparação, eles estão com 2 meses, com mais de 7 jogos treinos, então é uma equipe que já vai estar mais ritmada, já vai estar um pouco mais, sobretudo com relação à questão cardio, né? Porque eles abriram o campo muitas vezes, nós abrimos o campo 2 vezes para fazer jogo treino. Pela nossa periodização, como nós vamos jogar a cada 3 dias, vão ser jogos, 9 rodadas aí ininterruptas, e depois na sequência vai ser Copa do Brasil. As próximas fases nós optamos por nos 2 amistosos, como nós estamos com um grupo novo, cada equipe fazer 45 minutos, e o Barra ele rodou bastante mais minutos nos seus jogos treinos. Talvez isso possa trazer um pouco de dificuldade para a gente, uma equipe muito competitiva. Ano passado nós fizemos 3 jogos, vencemos o primeiro 2-0, o segundo 3-1, o terceiro 4-1, mas o Barra vem num processo de evolução muito grande, assim, de organização,
e um projeto muito organizado. Esses projetos assim organizados, eles merecem bons resultados, mas nós estamos preparados assim para que a gente possa colocar em prática o nosso melhor e sobrepor ao que o Barra tem de bom. Professor Luizinho Lopes, agradecer demais a participação hoje aqui no programa, sempre com simpatia, nessa disponibilidade de participar aqui do Clube da Bola e desejar sucesso aí nessa temporada que está começando. Eu que agradeço a todos vocês, muito bacana essa interatividade com profissionais de lugares diferentes do estado. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Estou na concentração, nós entramos há pouco na concentração, ansioso para reiniciar mais uma temporada, queira Deus, eu possa ser feliz novamente aqui em Santa Catarina. Parabéns pelo programa, muito legal. Obrigado, Luizinho. Esse foi Luizinho Lopes, participou aí do quadro Entrevista Coletiva com a gente. Deixa eu voltar para Joinville para liberar também a Drica. Tem compromisso agora com o jogo. Mas, Drica, só para a gente não deixar de falar do Nação, agora de Araquari. Exatamente, né? O Nação se transferiu aqui de Joinville para Araquari. Teve essa semana aí o evento de apresentação, né, de uniforme, plano de sócios, o elenco, sofreu uma reformulação. É o novato nessa Série A, né? Está estreando, o time que é fundado em 2018, então é o time muito jovem que vai fazer aí o seu debut na Série A do Campeonato Catarinense amanhã contra o Avaí. Já pega uma pedreira, né? Porque o Avaí está nesse bloco de cima e como a gente falou aqui, o Criciúma está numa prateleira acima, mas o Avaí está aí nessa segunda prateleira, brigando por título. E o Nação quer se manter nessa Série A do Campeonato Catarinense. Trouxe alguns reforços mais experientes aí para dar um pouco mais de corpo para esse time, novo técnico também, mas vem de um 2023 bom. Não fez uma boa Copa Santa Catarina, mas foi campeão da Série B aqui na Arena Joinville, vai jogar na Arena Joinville, apesar de ter se transferido para Araquari, e a expectativa é de um campeonato bastante sólido. Essa é a expectativa do Nação, fazer um campeonato sólido para se manter nessa Série A do Campeonato Catarinense e continuar evoluindo com um projeto que nasceu em 2018 e já está aí na elite do futebol catarinense. Amanhã, como eu falei, joga contra o Avaí e todos os detalhes dessa partida a gente vai trazer na semana que vem aqui também no Clube da Bola e lá no Arena ND+. Mancha. Valeu, Drica, bom trabalho. A gente se despede da Drica, sai de Joinville e vai para Lages conversar com outro parceiro aqui do programa, narrador Rafael Araldi, traz as informações do Leão Baio. Chega mais, Araldi. Olá, amigos do Clube da Bola. O Internacional de Lages estreia amanhã, domingo, às 4 da tarde, contra o Concórdia, aqui no Tio Vida. Na preparação foram 2 jogos treinos. Um contra o time de Lages, um time amador, uma seleção da cidade, empate em 2-2. E contra o Madureira, em Urubici, goleada pelo placar de 10-0. Entre os destaques do Inter para o Campeonato Catarinense deste ano, o goleiro César Tanaka, campeão pernambucano pelo Salgueiro, ao lado do capitão do Inter, Bruno Senna, que está também confirmado para a disputa deste estadual. Volante Caleb, vendido ao Cuiabá, participou da Série A do Campeonato Brasileiro, era o capitão da equipe agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior e retorna ao Internacional para a disputa deste catarinense. Na parte ofensiva, o meia Danilo, que jogou já no Atlético Mineiro, Bahia, Santa Cruz e grandes equipes do futebol brasileiro, é uma das promessas para ser o garçom do time. E lá na frente, o remanescente Baianinho do ano passado, é a expectativa de gols da torcida colorada. A estreia no Tio Vida, amanhã, domingo, às 4 da tarde, contra o Concórdia. Esperança de um grande jogo, já que há quase 70 meses o Inter não disputava uma partida da Série A aqui em Lages. Um abraço. Abração, Araldi, o adversário é o Concórdia, então o Eduardo Florão retorna para trazer as informações do Galo do Oeste. Chega aí, Florão. Mancha, o Concórdia encerrou na manhã de hoje a preparação para a estreia no Campeonato Estadual, porque joga amanhã contra o Inter de Lages no Tio Vida. Aí a delegação já embarcou, já viajou para a cidade de Lages, e o Concórdia, que para essa temporada teve uma reformulação no elenco também. Manteve uma pequena base da equipe que foi finalista na Copa Santa Catarina, mas perdeu jogadores importantes como o Vini Moura, o atacante Rodriguinho. Principalmente o setor ofensivo passou por essa reformulação, mas também houve reforços aí no setor defensivo. Felipe Camargo, que estava jogando no Avaí, por exemplo, foi contratado pela equipe. O Rian, lateral direito da Chapecoense, que estava emprestado ao Botafogo do Rio de Janeiro, também está para reforçar essa equipe. Então é uma equipe diferente em relação ao que estava jogando na Copa Santa Catarina. O técnico Lucas Isoton fez uma avaliação aí dessa preparação e também dessa mudança do elenco do Concórdia. A gente confere agora. Temos um jogo importantíssimo, que é a estreia da competição
frente ao Inter de Lages, jogo fora de casa. Estamos encarando o jogo como um jogo muito difícil, mas fazendo os ajustes finais. A preocupação um pouco é com o setor ofensivo, pelo fato de ter mudado, ter saído alguns jogadores importantes dentro do nosso processo. Já o setor defensivo, a gente conseguiu manter boa parte do elenco, jogadores que remanescentes do vice-campeonato da Copa Santa Catarina, então já estão mais entrosados, fazer alguns ajustes, manutenção e juntar com os novos jogadores, né? Os novos atletas aí tentando o mais rápido possível se adaptar ao nosso modelo de jogo, nós passando a identidade do clube, assim vamos formar uma equipe para ter condições de fazer uma grande temporada. Tá aí o técnico do Concórdia, focado nessa estreia contra o Inter de Lages, jogo fora de casa, jogo no Tio Vida, o Concórdia que busca também começar com o pé direito na competição. Mancha. Valeu, Eduardo, pelas informações. Outro titular do programa, Emerson Luiz, direto de Blumenau. Emerson, muito se falou hoje em bloco de cima, bloco de baixo, favoritos, não favoritos, prateleiras altas. Conta pra gente a tua opinião sobre esse catarinense que começa daqui a pouco. Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola, um ótimo 2024 para todo mundo. É inegável o favoritismo do Criciúma por tudo que vem produzindo nos últimos anos, de volta à Série A, pelo orçamento, pela estrutura, pela força da sua torcida, pela seriedade que levou à Recopa, e tem que ser assim no Campeonato Estadual. Vai ratificar esse favoritismo se não pensar na primeira divisão. Se levar a sério, é o adversário, sem dúvida nenhuma, a ser batido. Mas eu estou curioso para ver essa Chapecoense. Acredito que vai incomodar, vai para as cabeças, junto com o próprio Avaí. O Brusque também, embora vá perder a sua força por não jogar no Augusto Bauer e sim no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. E o Joinville também estou curioso com essas peças, com esses jogadores rodados. E sempre fica aquela sensação para a gente saber quem vai surpreender. E vendo o guia do Arena ND+, de todos os participantes, eu não vi, sinceramente, eu te confesso que não consigo apontar um time que pode surpreender, que pode ficar entre os 4. Não deve fugir muito, mas eu cravo aí, nesse primeiro momento, em tese, na teoria, o Criciúma como principal favorito para a conquista do Scudetto do Campeonato Estadual. Um abraço a você, Mancha, um abraço a todos, até semana que vem. Abração, Emerson. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo, a gente volta com a Hora do Abraço e também para falar do Paulistão. Tem Paulistão amanhã na tela da NDTV Record. Segura aí!